Você que trouxe a sua oferta. Você que já está muito atualizado, né, vamos dizer assim, com a informática e tal, com a tecnologia, no final, a gente vai passar para vocês o Pix do irmão. Você que não trouxe a oferta em dinheiro, você pode ofertar no Pix para ele, tá? E já lembro os irmãos aqui também do bazar que haverá no sábado que vem, junto com a feijoada em prol de ajudar nos custos da passagem, que é o mais caro é a passagem. Daqui para lá, R$ 5.800, o dólar está muito caro. O irmão já tem 3 mil e alguma coisa. E ele me comunicou que ele vai ter que ir antes. E ele vai passar 3 meses lá. O nosso missionário daqui vai passar 3 meses lá em Portugal. Ele vai primeiro antes para preparar o ambiente lá para os outros irmãos que vão no mês de outubro. Julho, os irmãos, né, vão em julho. E você vai agora. Entendeu, irmãos? Então, é sempre um milagre de Deus. Se fosse na nossa dependência, por dependência, a gente não conseguiria nada. Então, hoje, em especial, falar de missão, meus irmãos, é falar da grande comissão. Não tem como falar de missão se não falar da grande comissão. Então, hoje, não vai ser uma exposição de um texto especificamente, mas não deixa de ser a palavra de Deus, tá, irmãos? A minha vontade é que todos os irmãos estivessem aqui para ouvir isso. Vai ficar gravado aí. Isso é uma chamada à nossa responsabilidade também, irmãos. Há muitos anos eu me incomodo. Eu sou fruto de ajuda de pessoas no meu ministério. Logo quando eu comecei aqui como pastor, Deus colocou um desejo no meu coração muito grande de estudar. Então eu comecei estudando sozinho em casa e depois fui para a formalidade, fazer um curso de teologia. E os irmãos aqui sabem, passei 4 anos estudando na Escola Charles Spurgeon e ali me formei em bacharel em teologia, mas já era pastor. Seminário não forma pastor, capacita. Quem forma pastor é a igreja, assim como quem forma missionário não é nenhum centro missionário, por mais que eles sejam importantes. Quem forma missionário é a igreja, sempre foi e sempre será a igreja. E chegou uma época na minha vida que eu desejava me aprofundar mais ainda. Eu me lembro que eu me inscrevi no projeto Adote um Pastor, da editora Fiel, do Ministério Fiel. E passado alguns meses, eu fui selecionado e fui 3 vezes, com tudo pago, só não as passagens aéreas, né, mas estadia, o valor do congresso, da conferência, e ali passava uma semana, ouvindo pastores, me alimentando, me edificando, e como foi proveitoso. E como Deus é um Deus de milagre, porque lá, em uma das vezes que eu fui, eu senti o interesse de conhecer as pessoas que me adotaram. Foi uma igreja lá em São Paulo, na cidade de Barretos. Aí eu conheci esses pastores e a igreja bem simples, tão humilde quanto a nossa. Não era uma igreja rica. Mas ali alguns jovens se reuniram, alguns jovens, Deus agiu neles, são muitos pastores para se adotar, é um monte. Eu me lembro que alguém disse brincando, quando tu for colocar a tua foto da tua família, tu coloca aquela com cara de mais sofrimento, é para o pessoal olhar e dizer, esses aqui estão precisando. Mas eu fiz o contrário. Eu coloquei uma foto, que ainda hoje está no meu Instagram, que nós fomos para uma festa, acho que foi para uma festa de 15 anos, de uma sobrinha da minha esposa. A gente tudo bem arrumado. Eu botei lá. E fui adotado. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus quer, Deus faz. Ele não tem problema nenhum com dinheiro.
Nada disso. Quem tem problema somos nós. E a maior parte do nosso problema é que a gente não confia. Nunca foi. Então, eu tenho convicção e certeza. Eu já vejo esse irmão lá. Agora, você e eu temos o grande privilégio de participar desse movimento. Assim como aquela igreja lá, que eu conheci o pastor, né, e alguns jovens, uma das vezes que eu fui para a Fiel em São Paulo, Alves de Lindóia. A alegria deles de poder ter me ajudado. E a minha alegria de saber que Deus move e faz a sua vontade. Então, irmãos, eu quero partir aqui na minha palestra, e é interessante, faz tempo que eu não dou palestra para a minha igreja. Normalmente eu sou convidado para outras igrejas, chego lá, eu dou palestra, dou aula, mas dessa vez assim, eu vou levar para a minha igreja aquilo que comumente eu falo em outras igrejas. Lógico que eu não tenho um tempo aqui que eu tenho nas outras igrejas. Normalmente eles me chamam para 2 períodos, ou às vezes um período de 3 horas para eu falar, eu não vou fazer isso com os irmãos. Então eu vou tentar falar em 1 hora, é aquilo que normalmente eu falo por aí, 2, 3 horas, 5 horas. Mas eu quero partir com uma pergunta aqui, para que você responda aí para você. Eu começo fazendo essa pergunta aqui, ó. Tem tudo a ver com missões. Se a igreja desaparecesse hoje, o mundo perceberia? Quando eu estou fazendo essa pergunta, eu quero que você olhe para a sua igreja, a Igreja Bíblica Monte Sião. Você pense nas igrejas grandes, gigantescas, enormes, de muita influência. Que a gente acha que tem influência, né? Olhando para essa pergunta, com sinceridade, partindo da sua igreja, e para outras que você, até então, reconhece com muita relevância. Se sumissem, o mundo sentiria falta? Pense aí por um instante. E eu tenho falado aqui, nas quartas-feiras, sobre providência, e eu sempre tenho pontuado isso. Deus não quer simplesmente a nossa atividade. Deus quer a nossa devoção. E a resposta para isso aqui faz muito sentido a isso que a gente tem aprendido aqui nas quartas-feiras. A missão da igreja, meus irmãos, não é simplesmente de atividade, mas de atividade, de identidade, melhor dizendo, de identidade, de quem ela é. O mundo olhar para nós e nos reconhecer. Não por aquilo que fazemos, simplesmente, mas por aquilo que somos. Então, baseado nisso, eu digo que a missão da igreja não é um tema secundário, é o coração do evangelho. Por quê? A grande comissão não é um texto isolado, mas a síntese da missão confiada por Cristo à sua igreja. Por que eu digo síntese? Porque nós vamos tocar aqui em 3 textos dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que para muitos falam a mesma coisa, mas não é só a mesma coisa. É a mesma coisa com percepções, com ensinos diferentes e aprofundados. É isso que nós vamos ver aqui. Mas, antes, uma outra pergunta. E aí eu quero que você seja bem sincero com você mesmo. Quando você ouve a palavra grande comissão, missão, o que é que vem na sua mente? Responda aí para você mesmo. Grande comissão. O que é que vem na sua cabeça? Talvez evangelismo, né? Talvez missões transculturais, como a do irmão, que ele vai para outro país, outra cultura. Ou até mesmo evangelismo, né? Entrega de folheto. Mas seria, de fato, isso? Missões? Missões se resumiria a isso? Não, irmãos. E aqui eu vou trazer para você uma fala de um autor que eu tenho usado muito ele aqui. Que isso impactou a minha percepção do que de fato é a grande comissão.
Alguns aqui já devem ter visto, né? Em algum vídeo meu, alguma aula que eu dei por aí. Mas eu acho que a grande maioria da igreja aqui nunca teve essa percepção. O que é que vem à sua mente? Na minha mente vem agora, em primeiro lugar, isso aqui, ó. Preste bem atenção. As missões, a grande comissão, as missões, seja o que for, evangelismo, viajar, seja o que for, as missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Eu vou colocar vocês dentro do contexto aqui, do que ele está dizendo. E aqui eu vou levar vocês lá para o começo de tudo, Gênesis. Quando o homem caiu, quem manifestou o primeiro ato de missão, meus irmãos, foi o próprio Deus. Gênesis 3,15, onde ele fala que virá aquele que dará a graça, a salvação, o perdão para aqueles que caíram. Então Deus fez isso, manifestou isso para que ele seja adorado. Por que que isso é essencial? E vou pegar o exemplo aqui do nosso irmão que vai para Portugal. Se ele for para lá, com essa percepção aqui, de que ele está fazendo a missão em adoração ao Senhor, os resultados, seja eles quais forem, não vai desanimá-lo, não vai pará-lo. Se a gente perde essa percepção, que a grande comissão se resume em fazer algo em obediência e adoração a Deus, se a gente perder essa percepção, aí o que acontece com muitos? Se frustram. Vai, prega o evangelho, aí ninguém se converte. Aí uns entram em frustrações, achando que não foram chamados, porque associam o chamado simplesmente a um resultado. Mas se você entender que o ato de você ir, de você fazer, seja aqui, seja lá, em qualquer lugar, é um ato de submissão e adoração ao Senhor, pode vir um resultado que for. De mais ou de menos, ou nenhum, você continuará feliz e alegre, que você está fazendo, não por querer resultado, mas por glória, gratidão a Deus que lhe salvou. Então, meus irmãos, os nossos textos que nós vamos trabalhar aqui, não vou expor nenhum deles, é Mateus, bastante conhecido, e lá a primeira perspectiva é a autoridade. Marcos, a perspectiva, a mensagem. E Lucas, poder. Qual é o objetivo aqui, meus irmãos? Simples e direto. A missão, o despertar, melhor dizendo, da consciência missionária. E quando eu digo despertar aqui, não pense um despertar para você virar um missionário para ir um dia para onde o nosso irmão está indo ou qualquer outro lugar. Você já é um missionário. Você vai entender isso. Você já é. Fundamentar, biblicamente, que a missão é a autoridade de alguém, não nossa, de nenhuma instituição, mas de uma pessoa. A mensagem, ela já existe. A gente não tem que elaborar. Ela já existe, ela é simples, curta e direta. E aplicar isso para a nossa realidade hoje. Então vamos para o primeiro ponto. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Mateus. Só para você olhar as implicações que nós vamos tirar aqui de Mateus. Eu não vou ler o texto, mas você pode olhar para ele, você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está dizendo isso? Cristo. E que Cristo é esse que está dizendo? É o Cristo que foi morto na cruz? Não. É o Cristo que foi cuspido, humilhado, negado? Não, irmãos.
O Cristo que está falando isso aqui em Mateus 28, quando ele fala isso aqui, ele é Rei ressuscitado, Senhor soberano e governante universal. Se você olhar o contexto aqui, capítulo 28, Jesus ressuscitou dos mortos. E agora essa fala de Jesus, a maior parte dos comentaristas acredita que é a última fala dele na terra. Depois que ele fala isso, ele sobe aos céus. Jesus disse palavras importantíssimas antes de morrer. E Jesus deixa agora palavras importantíssimas antes de deixar esse mundo aqui e ir preparar lugar. Então veja, meus irmãos, quando Jesus decide subir aos céus, ele não deixa regras, ele não derrama um poder para as pessoas ficarem fazendo prodígios e maravilhas. Ele mostra que ele tem total autoridade, que ele é o próprio Deus, que só um Deus poderia ressuscitar. E ele não só é Deus, ele é o único Deus, soberano. E ele deixa essa ordem, que para muitos é conhecida como a grande comissão. E quando ele deixa essa ordem, ele deixa tudo estabelecido. Ele não dá só a ordem. Ele não diz só que ele tem toda a autoridade, que ele é a autoridade. Ele também, meus irmãos, diz o alcance. Olha que interessante. Nações, todos os povos, culturas e línguas. Aqui Jesus está dizendo que sempre foi um plano só, plano A, único, para salvar todos aqueles que ouvirem a sua mensagem e se arrependerem dos seus pecados. Lógico que a gente vive dentro do limiar do tempo. E antes que a igreja surgisse, Deus precisou escolher um povo. Mas lembre-se, antes de escolher um povo, lá em Efésios capítulo 1, já diz que antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir, Cristo já existia e ali já se mostrava como Salvador para um povo. Um povo que foi chamado no desenrolar do tempo de Israel. Depois do desenrolar do tempo se resumiu ao povo judeu. Mas depois se entendeu que gentios e judeus, como diz Efésios, são um só. Então isso destrói qualquer tipo de especial para um povo mais que tem a prioridade. E quando o texto diz todas as nações, não está falando de todas as nações sem exceções, mas sem distinções. O Senhor vai salvar e tem salvado muitos, mas não vai salvar todos, meus irmãos. Porque a lógica é essa. Se todo mundo for salvo, para que existe o inferno? Então nem todo mundo vai ser salvo. Nem todo mundo. Mas aí, ele não diz só que tem autoridade, ele não diz só o alcance, ele também diz o centro. O centro dessa grande comissão. O centro, fazer discípulo. Não é, meus irmãos, fazer membro. Não é fazer decisões. Entendeu? Não é ser pessimista, é ser realista. Sabe? Não decreto 100% o que comumente a gente vê como Deus salvando. Vem para frente, levante sua mão, vem para frente. Aí a pessoa vai lá e coloca, né, sei lá, uma propaganda, né, do culto do domingo anterior. Se converteram 50 pessoas para Jesus, 100 pessoas para Jesus, 500 pessoas para Jesus. Hoje você não é mais inocente. Quando você ouvir esse tipo de anúncio, você tem que pensar: será que essa salvação foi para membresia? Foi simplesmente decisões? O Deus que tem toda a autoridade, o Deus que manda ir, ele diz exatamente como é que tem que ser feito. Não é só uma ação. Por isso, meus irmãos, que o ide, na verdade, é indo. É fazendo. Não é um ato isolado. Não é uma ação específica. De um tempo, de um momento só aconteceu e pronto, acabou, não. Por quê? Se não é fazer membro, se não é
Fazer decisões é formar seguidores de Cristo. E qual é o processo? O texto está dizendo aí, ó, ir, batizar, ensinar. Ir, batizar, ensinar. E aí, Deus é tão bom que ele criou a instituição igreja. Para a gente ter essa ajuda. Sabe? E é uma ordem. Não é um pedido. É uma ordem. A missão aqui, por tudo que a gente está vendo, olhar para o texto, a missão aqui não se limita, meus irmãos, a simplesmente uma conversão inicial. Por isso o nome discipulado. É continuidade. Continuidade. Se não é assim, meus irmãos, não resta outra percepção. Vai ser simplesmente um número. Um membro ou uma decisão. Simplesmente isso. Simples. Esse Jesus, que antes de subir ao céu, diz que tem toda a autoridade. E ele diz, vão para todos, em todos os lugares. Vão, mas não se preocupem em fazer simplesmente membros ou decisões. Invistam tempo. Vão, batizem, ensinem. Mas ele deixa uma promessa. Que promessa maravilhosa é essa? Está aqui, ó. Eu estou convosco todos os dias. É só você olhar o texto aí, ó. Finalzinho. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso quer dizer o quê? Muitas coisas, mas eu resumi em 3 palavras aí, ó. Presença, direção, perseverança. Presença. Você pode, ó, pensar sustento, provisão, cuidado, segurança. Olha aí o que significa eu estou convosco. Direção, certeza. Certeza. De que você, quem está falando aqui é o Deus de Gênesis, do Antigo Testamento, que tirou o povo lá do Egito e levou para a Terra Prometida. Ele disse que ia levar e levou. Quem foi que não chegou lá? Os que desobedeceram. Os que não creram. Aqueles que confiaram, chegaram lá. Então, o Senhor não só mostra o caminho, Ele está no caminho. E aí vem, meus irmãos, a perseverança. A força, a coragem, o entusiasmo. É dele. Pode vir as circunstâncias. É como se Cristo estivesse dizendo para os seus discípulos, olha, eu estou com vocês. Não olhem para as circunstâncias, no sentido de não se deixar vencer por elas. Não é no sentido de que elas não existem. As circunstâncias ruins existem, nos adoecem, nos machucam e podem até nos matar. Mas o que o Senhor está dizendo é, quem está te dando a missão é aquele que nunca fracassou em nenhuma delas. Por isso a minha convicção de que o nosso irmão que foi levantado para ser o nosso missionário, não vai haver fracasso. Mas entenda, nas perspectivas de Deus, não na nossa. Que às vezes muitas das vezes nós vemos o fracasso como o mundo vê. Mas nós não devemos ver como o mundo vê. Como Cristo vê, como Deus vê. Afinal de contas, a morte de Cristo na cruz, na perspectiva humana, foi um fracasso. Na de Deus, foi perfeita. Todos os apóstolos, nas suas missões, o que ocorreram com eles. Foi esse Deus aqui, esse Cristo aqui, presente, que garantiu isso daqui. Então aqui, meus irmãos, em Mateus, nós tiramos a primeira implicação da grande comissão. A autoridade é toda dele. Isso já seria suficiente. Um ditado popular, todo mundo que conhece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Imagine isso relacionado ao nosso Deus. Se ele disse, vai acontecer. A missão está acontecendo. Vai ser sempre um privilégio nosso dar os ouvidos à obediência e confiar. Confiar que ele estará presente conosco.
E ele garantirá, não um caminho confortável, mas uma obra eficaz, porque ele é Deus. Então, meus irmãos, Mateus respondeu: quem envia e o que fazer? Quem enviou foi Cristo, a sua igreja. Mas agora surge uma pergunta: o que exatamente devemos anunciar? Pronto. Agora você vai para Marcos, finalzinho de Marcos, que lá nós vamos ter a segunda percepção. Deixa aberto, como eu disse, só para você perceber tudo que está aqui. Capítulo 16, do verso 15 ao 20. Ele já diz assim, ó: ide pregar o evangelho. A missão que é? Pregar o evangelho. O que não é a missão? Está aí, ó. Entreter, apenas acolher, apenas servir socialmente, produzir eventos. Missão não é isso. Mas, pastor, não pode fazer isso não? Pode. Pode fazer. O problema é se você fizer isso achando que é a missão. A missão não é isso. É por isso que a gente vê igrejas aí, cheias de gente, mas entretidas. Cheia de gente, apenas porque se sente acolhidas. Nada contra, irmãos. Quer dizer, tem algumas coisas contras. Algumas igrejas, não é, que apela ao ponto de colocar na porta da igreja os crentes da igreja vestidos de personagens para trazer as crianças para a igreja, né? Vestidos de super-heróis, entregando guloseimas para as pessoas virem, para se sentirem bem recebidas, bem acolhidas, né? Alguma grade da igreja onde as pessoas colocam lá o nome para arranjar emprego. Tudo isso é válido. Mas sim, tudo isso, meus irmãos, ali não estiver pregando o evangelho, isso não é missão. Isso é entretenimento, isso é perigosíssimo, porque não tem coisa pior, meus irmãos, do que um indivíduo achar que foi convertido, quando na verdade ele foi convencido. E convencimento, meus irmãos, não traz salvação para ninguém. O que traz salvação é conversão. E a palavra conversão, quem dirige já sabe, é mudar de direção, é mudar de vida. E não tem bombom, chocolate, um abraço. Você é bem-vindo aqui, aquelas igrejas que colocam as pessoas como centro. Abraça, beija. Aí você vê pastor aí, que chama as pessoas de meu amor, né, meu docinho. Tudo isso é bonito. Se não tiver evangelho, não adianta nada. Não adianta, meus irmãos. E não é só eu que digo isso, não. O evangelho, Paulo disse isso. Todos disseram isso. Paulo dizia para a igreja: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Paulo, quando ia orar, olha as orações de Paulo em Efésios, Filipenses, olha as orações de Paulo. Não é pedindo para Deus dar emprego, prosperidade, nada disso. Que as pessoas conheçam mais do evangelho, que é Jesus, uma pessoa. Eu trago aqui outro autor aqui, bem bastante conhecido, eu sempre trago ele aqui também, John Stott. Ele resume, ó, a evangelização, o evangelho, é a proclamação do Cristo histórico. Quando diz Cristo histórico, entenda, aquele Cristo que nasceu homem, cresceu, teve seu ministério, morreu na cruz e ressuscitou. Ele está querendo dizer isso. Que não é uma história fictícia, que ele existiu. E que ele é bíblico, Salvador e Senhor, com o propósito de persuadir as pessoas a virem a ele pessoalmente e assim serem reconciliadas com ele, que é Deus. Aí lembram uma pergunta que eu fiz aqui recentemente? Quem é o maior inimigo do ímpio? Quem é o maior inimigo do ímpio? Quem é o maior inimigo do ímpio? O ímpio precisa saber disso. Quem é o maior inimigo dele? Não é o diabo.
O maior inimigo dele é Deus, está lá. No texto de Tiago 4:4, está lá. É Deus. É Romanos 5, diz que quando a gente crê em Cristo, aí nossa inimizade com Ele acaba. Nós entramos em paz com Ele. Não somos mais inimigos. Então, abraço, entretenimento, nada disso resolve. Só resolve se tiver. Mas o problema, e aí você tem que me dar razão, o problema é que muitas pessoas não querem ouvir o Evangelho. Elas querem ser abraçadas, elas querem ser alimentadas, elas querem ser posicionadas para um lugar que elas considerem de honra e de respeito, mas elas não querem o Evangelho. Eu me lembro, numa época que eu era de uma igreja que falava muito em ganhar, consolidar, discipular e enviar, mas era só conversa fiada, porque não tinha um Evangelho. A escadinha é bonitinha, ganhar, consolidar, discipular e enviar, muito bonitinho, mas na hora de ir, não tinha Evangelho. Aí eu me lembro que tinha um rapaz que lavava meu carro, e eu achando que estava fazendo a missão. Eu disse, cara, vamos para a minha igreja? Bora. Aí eu pegava ele e botava no carro. Ele dizia, tu paga a merenda lá? Eu digo, pago. A igreja tinha uma cantina. Aí eu pagava a merenda para ele. Mas toda vida que eu levava ele se convertia. Toda vida. Ele se convertia, aí depois ia fazer as coisas dele, eu levava, dou para a igreja. 15 dias depois, pagava a merenda para ele, ele se convertia. Até que chegou uma hora que eu não aguentei. E olha o perigo que eu corri. Teve foi dessa vez que eu disse, não dá mais. Eu marquei com ele para levar, disse, mais uma chance, né? Mais uma chance para ele. Deus está me chamando, mais uma chance. Aí ele não apareceu lá no local onde eu pego. Aí eu com a minha família dentro do carro, eu fui mais ou menos aonde ele morava, e o pessoal, não, ele não está aqui não, ele está. Quando da fé eu cheguei numa casa, desci do meu carro, minha família lá, eu entrei, ele estava lá dentro, um bocado de malandro usando droga. Eu digo, rapaz, depois, né, a gente amadurece, rapaz, que loucura eu estava fazendo. Eu estava no ativismo, entendeu? Uma maior boa intenção do mundo, mas boa intenção não salva ninguém. O que salva, meus irmãos? O Evangelho. O Evangelho é o conteúdo. Aí você quer saber o que é o Evangelho? Aqui eu quero que você abra. O Evangelho está aqui, resumido, ó. 1 Coríntios capítulo 15, abre aí. Isso aí eu quero que você leia. O Evangelho é isso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15. É isso aqui, ó. Verso 3 e verso 4. Isso aqui é o Evangelho. Esse aqui é o conteúdo. Nem mais nem menos. Verso 3, verso 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí lembra que esse mesmo Paulo aqui, quando está dando a ceia, está terminando a ceia, comemos do pão, tomamos do vinho, aí ele diz o quê? Vão e anunciem o quê? A morte. Ele não diz vão e anuncie que Jesus é poderoso para curar os enfermos. Ele é, não tenho dúvida disso. Mas tem muitos enfermos que foram curados, estão esperando ressuscitar para ir para o inferno. Teve muita gente que teve muito benefício de Cristo, estão tendo agora também. São curadas e tudo, mas não são salvas. O que é que adianta? É foco, tá, irmãos? Não é que você não possa abraçar um irmão. Aqui no nosso culto de jovem dá um chocolatezinho. Mas aqui tem o Evangelho. A pessoa come um chocolate, se ela não se segurar direito, ela se engasga, porque aqui vai. Entendeu? A gente abraça, mas aqui é ensinado aquele abraço de consolo e aquele abraço de dizer assim, ó, tenha vergonha, não haja assim. É o Evangelho. Entendeu? É o Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo salva. E aqui eu fui bem didático e direto. Sem isso, não há missão. Só religião. Só ativismo. Só ativismo. Você já deve ter visto aqui que eu até pontuei igrejas que você olha, a chamada da igreja parece uma boate.
Ou parece aqueles negócios que tem em balada, parece balada. Balada. Aí não, aí pega texto fora de contexto, não. Paulo usou todos os meios para ganhar. Não, não é assim não. Eu gosto muito de rock and roll. Eu gosto de rock and roll. Entendeu? Hoje não mais dessas bandas gospel, né? Que é só conversa para boi dormir. Mas eu gosto de rock. Agora, se eu fosse tocar rock and roll, eu ia consciente. Se eu vou tocar, aí na hora da palavra eu vou dizer assim, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu digo, por isso que eu nem vou. Porque eu sei que seria o último show, ninguém ia mais querer ir me ver. Porque eu ia dizer a realidade da pessoa. Foi para isso que Deus chamou a gente, dizer a realidade. A realidade dói. Ninguém aqui gosta de chegar diante de um médico e você tá lá com um câncer e o médico dizer nada, não. Toma um paracetamol, vai para casa. Aí médico bom. Aí depois tu descobre que tu estava com câncer, ele sabe e não te disse. O que é que vai sentir dele? Então o maior problema do mundo é o pecado. Não é a falta de emprego, isso machuca, isso dói. Não é a doença física, isso é ruim. Mas é o pecado. E só tem um jeito de levar essa pessoa, é pregando esse Cristo. Mas aí nesse texto aqui, tem um negocinho que eu preciso dar uma explicação para vocês aqui, não vou fugir. Então vamos para eles. São os tão famosos sinais, né? Um ponto importantíssimo aqui, mas extremamente delicado. Sinais. Então eu parto dizendo o seguinte, que se você olhar para essa porção aqui que está em Marcos, então vai dizer lá, né? Expulsar demônio, falar novas línguas, pegar em serpente, beber qualquer coisa mortífera, não vai beber veneno. Você não vai sofrer nada e tal. Vai impor a mão nos demônios, os demônios vão sai fora. Vou tentar explicar para os irmãos aqui, lendo um monte de gente, como é que a gente entende esse texto aqui, porque ele está dentro da missão. Está dentro da missão. Mas eu parto dizendo isso aí, ó. Sinais não são o evangelho. Não substitui a palavra. Não define maturidade espiritual. Porque, infelizmente, em alguns meios, denominações, pessoas que têm determinados dons desses daí, elas são vistas como mais espirituais. Mais espirituais. É ou não é, irmãos? É. Ah, o irmão, ele expulsa demônio assim, eu tenho medo dele, o demônio. Né? Ah, aquilo... Mas vamos aqui com calma. E eu digo de novo aí, ó. Os sinais confirmam a palavra, não a substituem. Pronto. Como é que a gente pode entender esse texto aqui, meus irmãos? Existem vários, mas eu resumi em 3, que para mim abarca todos os outros demais. Que deixa esse texto aqui de uma forma clara para nós. Como é que a gente pode entender? Não é? Eu tenho a minha percepção dessas 3 aqui. Eu tenho a minha percepção. Espero que você tenha a sua. Se você não tinha nenhuma, olhe para essas 3 perspectivas aqui, que são de pastores, escritores, teólogos, eruditos, no decorrer do tempo, estudando essa passagem, que se resume a essas. Como é que eu olho para esse texto? Eu olho para esse texto e eu vou entender que esse texto está dizendo que essas coisas aconteceram para confirmar que esses indivíduos, nós estamos no 1º século, que esses indivíduos aqui de fato andaram com Cristo, porque eles estão fazendo os mesmos sinais que ele. Então, uma primeira percepção definida é essa. Esses sinais, eles precisavam acontecer no 1º século, porque nem todo mundo cria em Cristo. Aí Cristo morre e ele sobe. E aí chega alguém dizendo que é discípulo dele. Como é que ele prova que é discípulo dele? Fazendo as mesmas coisas e até com mais quantidade do que ele. Então seria a primeira percepção. A segunda percepção, meus irmãos, seria a soberania de Deus. Ou seja, Deus fez, mas ele não era obrigado a fazer. Entendeu? Ele não era obrigado a fazer, ele faz se ele quiser. O quê? Quando você estiver fazendo a missão evangelizando, falar língua, expulsar demônio, ele faz se ele quiser, não necessariamente vai acontecer. O que eu não posso é acreditar que esse texto aqui é uma prescrição. Lembre-se,
A Bíblia tem hora que ela prescreve e tem hora que ela descreve. E aqui nós temos um texto que há prescrições e descrições. Então, eu acredito que aqui é uma descrição. Uma descrição para dizer, primeiro, que isso aconteceu só naquela época para chancelar que esses discípulos de fato eram do Senhor. Pode ser também que Deus quis agir soberanamente. E ele descreveu aqui. Vai acontecer isso aqui. E por fim, meus irmãos, o contexto missionário. Hoje, a gente tem que entender que a forma de fazer missão não é mais como no tempo de Paulo, primeiro século. As coisas eram muito mais difíceis. Normalmente as pessoas chegavam em locais onde as pessoas não eram bem educadas, onde a estrutura ainda era precária. Então era muito fácil você encontrar pessoas possuídas de demônio, animais peçonhentos. Hoje não, né? Eu acredito que provavelmente o nosso irmão Alisson aqui não vai encontrar com cobra lá em Portugal. Que ele precise olhar para esse texto e dizer, eita, é uma cobra, eu vou encarar porque o texto diz. Acredito que não. Pode acontecer, se Deus quiser, pode acontecer. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o terceiro ponto aqui é a questão de contexto. Aconteceu por essas coisas que eu falei. O atraso do mundo, não tinha tanta tecnologia, as pessoas não, né? Esses são os três motivos. Eu vou até dizer qual é a que eu particularmente eu acredito. Eu acredito na última, no contexto. Mas fico na segunda também. Se Deus quiser fazer, ele faz. Porque o ponto é esse, meus irmãos. Se eu for ler esse texto aqui, que está dentro da missão, como uma prescrição do Senhor, então veja bem o que eu vou dizer. Então, onde a gente for, onde nós formos fazer missão, tem que ter demônio para expulsar, tem que ter animal peçonhento para nos picar, tem que ter alguém nos dando veneno para a gente beber, tem que tudo isso acontecer. E a pergunta é, irmãos, isso acontece? As pessoas que têm sido ganhas para Cristo, os contextos são assim? A resposta é não, irmãos. Então, eu só posso acreditar nessas duas possibilidades. Que era o contexto da época, e Deus é soberano, ele faz o que ele quer, como ele quer. Agora que o texto deixa claro que sinais não substituem o evangelho. Falar que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para nos remir, para nos salvar. Então aqui fica o alerta, meus irmãos. Fé baseada em sinais é imaturidade. Missão centrada em sinais é distorção, é distorcida. Mas é pregar o Cristo crucificado, é a cruz. Se essas coisas acontecerem, beleza. Podem acontecer? Podem. Mas o que não pode deixar de acontecer é a gente falar o conteúdo do Evangelho. E como em Mateus, nós terminamos lá dizendo que ele estaria conosco até o final, nunca nos abandonaria, era presença constante, direção, perseverança. Aqui em Marcos, vai dizer a cooperação divina. O Senhor coopera com eles. O Senhor coopera com eles. Isso é poderoso, irmãos. A missão, guarde isso, ó. A missão não depende da capacidade humana. Deus trabalha com quem obedece. Por isso eu repito que é um privilégio. Se eu não for, se você não for, a gente está desobedecendo, mas a missão não vai deixar de ser feita, não. Deus vai usar os obedientes. Então, o que é melhor? A gente ser obediente. E aí eu faço abro aqui um parêntese. A obediência, tanto na informalidade como na formalidade. Todos nós aqui, sem exceção, somos missionários. Mas Deus, dentre nós aqui, Igreja Bíblica Monte Sião, escolheu o nosso irmão Alisson para ser formalmente conhecido como missionário. Aqui todo mundo conhece a história desse menino. Menino é um jeito carinhoso de falar. Conhece muitos interiores aqui. Muitos interiores aqui. Não é a primeira vez que ele vai fazer missão. Ele já tem feito isso faz tempo.
com custo baixo, com dificuldade, mas ele está lá. E o meu testemunho, olhar para esse jovem, é ver alegria no que ele faz. Espero que vocês também vejam isso nele. Alegria. Eu nunca vi o irmão Alisson chorando pitanga. Que dia, que azar. Não. A gente vê o cansaço, a gente vê a luta. Mas a gente vê a perseverança. Por quê? Porque eu vejo Cristo nele. Presente nele e Cristo capacitando. É ele. Então Marcos nos disse o que anunciar. E o poder? De onde vem um poder para cumprir essa missão, meus irmãos? É a nossa última parte. Vai lá para Lucas. Vou conseguir, tá? Vai dar certo, uma hora, viu? Lucas capítulo 24. Vimos a autoridade em Mateus, a mensagem, o conteúdo em Marcos e agora em Lucas. Nós vamos ver o poder. Lucas 24. Então, lhes abriu o entendimento. Tem essa passagem no nosso texto aqui. Isso presume que há um poder aí de abrir o entendimento. Quem é esse poder? Não é uma força. Quem é esse poder? É uma pessoa. Espírito Santo. Abre o entendimento. Então, missão não é estratégia moderna, ideia humana, é um plano eterno de Deus. Tem muita gente que não sabe disso. Acho que missões começou com esses missionários, né? Do passado, do tempo lá da Reforma Protestante. Os mais famosos. Não. A missão não começou nem com Jesus, quando ele fala aquilo. A missão começou em Deus. Lá em Gênesis. Aplicando no nosso tempo. Se for aplicar no tempo. Se não aplicar no tempo, na eternidade da eternidade. O plano sempre foi dele. O primeiro missionário que existe no mundo, na humanidade, sei lá, é Deus. É ele que aparece para Abraão, não é não? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. É ele que aparece. Sempre foi ele. Então, o problema é sempre esse. Existem muitos institutos de missões. Eu vou sempre dizer isso, não sou contra. O meu ponto é que muita gente inverte. Nosso irmão, ele está indo lá para Portugal e ele está indo em uma instituição. Me fugiu o nome agora. Missão Safe. Missão Safe. É uma missão. É um instituto. Só que a gente não pode achar que é o instituto em si, por ele existir, que a missão existe. Ele é só um meio. Ele é só um dos muitos instrumentos que Deus usa. Mas o principal sempre foi e sempre será a igreja. Eu, você. Os institutos existem, meus irmãos, para aliviar, para ajudar os missionários, para ter fazer o intercâmbio com as igrejas, arrecadar fundos, que é sempre complicado. É sempre complicado levantar dinheiro para missionário. É sempre complicado. Estão aí para isso, mas de uns tempos para cá, as pessoas têm colocado o sucesso da missão em estratégia de muitas instituições. E se esquecem que o Senhor já disse exatamente como é que tem que ser feito. Eu uso outro aqui, ó. Chancelando que a obra sempre foi de Deus, ó. Christopher Witt, o nome desse indivíduo aí. Ele diz o seguinte: a missão não é primordialmente uma atividade da igreja, mas um atributo do próprio Deus. Deus é um missionário. Ora, se não é propriamente da igreja, vai ser de qualquer instituição? Não é.
A nossa cultura quer fazer das coisas de Deus no mundo como se fossem as coisas do mundo. A gente, quando quer escolher um colégio, uma faculdade para o filho, a gente procura as melhores. Que a gente coloca nelas, né, um futuro didático de aprendizado bom para os nossos filhos. A gente não pode fazer isso nas instituições. Confiar nelas em detrimento da igreja. Nós temos que confiar na igreja, que está levantando homens e mulheres para fazer a missão. E que eles vão ser guiados pelo poder do Espírito Santo, na estratégia que Deus já estabeleceu. Não naquelas, não, vou procurar a missão tal, porque ela tem mais impacto. Ah, porque ela é mais rica. Ah, porque ela tem mais recurso. Perdeu a noção. É Deus no começo, no meio e no fim. E lembra do início da palestra? Tudo que a gente faz não é mirando os resultados, por mais que sejam bons, por mais que a gente queira, mas é mirando na glória dele. Se você for estudar a história das missões na humanidade, muitos missionários foram na sua primeira viagem. Não vai acontecer isso com o irmão, não. Não quero. Foi e morreu lá. E aí, foi fracassado ele? Não. Porque ele fez a vontade de Deus. Ele foi. Ele fez a vontade de Deus. E essa mensagem, o conteúdo é Cristo, mas tem que ter isso aí, ó. Arrependimento e perdão. 2 pilares. Arrependimento, mudança. Perdão, graça. Equilíbrio. Sem arrependimento, evangelho superficial. Aquilo que nós já falamos aqui um tempo. Aquela graça barata. Sem graça, legalismo. Muita gente vive um cristianismo que Deus não pediu para viver. Deus sabe que nós somos pecadores, nós somos falhos. O que Ele quer é que a gente obedeça, o que Ele já disse. E esse povo Ele chama de testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Testemunha faz o quê, irmãos? O que é que testemunha faz? Ela elabora o seu testemunho? Ela cria o seu testemunho? Não. Ela vai dizer o que viu, o que viveu. Não é não? Um testemunho válido, não é isso não? Nos tribunais, quando chama uma pessoa para servir de testemunha por um caso. Você estava no local? Estava. Diga que você viu, que você sentiu. Ela tem que dizer. Agora, se ela não estava no local, ela não viu, nem sentiu. Mas ela pode dizer um monte de história que pode convencer um monte de gente. Mas quando se trata de missão, ninguém engana Deus, não. A gente tem que dizer, no mínimo, aquilo que aconteceu com a gente. A mudança de vida que aconteceu com a gente. E a gente não tem que prometer para as pessoas que quando ela vier para Cristo, a vida dela vai mudar, tudo vai dar certo. Porque a gente sabe que não é isso que acontece. Não é que vai estar tudo errado. Mas que agora ela vai ter uma pressão. Jesus disse isso. Eu quero te seguir, eu quero te seguir. Jesus faz na missão. Eu quero te seguir, eu quero te seguir. Quer me seguir mesmo? Cara rico, devia ser muito bonito, cheio de prestígio. Aí o cara tá lá, novo, bonito, cheio da grana, bastante influência. Eu quero te seguir, eu quero te seguir. Aí Deus diz o que para ele? Jesus diz o que para ele? Peraí, deixa eu te fazer perguntinha aqui. Tu guarda os mandamentos? Ora, guardo. Isso. Honra minha mãe e meu pai, tal. Peraí, mas uma coisa eu te peço. Pega tudo que tu tem e vem dar aos pobres. Jesus não queria que ele fizesse isso. Era Jesus evangelizando, fazendo a missão. Jesus não queria que ele vendesse. Queria saber onde é. Queria mostrar para ele onde é que estava o coração dele. Estava nas riquezas. Ele se entristeceu e foi embora. Aí os discípulos, né, com a ideia de que prosperidade é bênção de Deus, ele chega e diz, está lá no contexto. Então quem é que pode ser salvo? Aí a resposta? Para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E qual é o método de Deus? Pregar o evangelho. Fale, viva, reflita Cristo. Tem que falar.
Tem gente que diz assim, se você viver o cristianismo, você nem falar nada, as pessoas se convertem. Não, as duas coisas, você tem que viver e tem que falar. Porque o texto diz, tem que falar, a pessoa tem que ouvir. Você tem que falar. Aí é o ponto. É no seu poder de persuasão? Não. É no seu poder de colocar as coisas de uma maneira didática para a pessoa entender? Silogismo? A pessoa vai concordando, aí você pega ela, vai ter que dizer, eu quero Jesus? Não. Olha como é que termina o texto de Lucas, verso 49. O último verso diz assim, ó. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Isso aqui está lá em Atos 1:8. Isso aqui. Permanecei até que sejais revestido. Antes de ir, esperar, depender, ser capacitado. Ser capacitado. A gente pode ser o mais eloquente, o mais sábio, o mais inteligente. Falar de uma maneira o evangelho assim, que de uma forma tão clara, que a gente diz assim, rapaz, e a gente que já é crente, rapaz, a pessoa só não aceita se não quiser. Em contrapartida, pode ter uma pessoa que não tem nada dessas qualificações, fala até errado, mas ela fala a palavra de Deus. Ela fala que Cristo morreu por um motivo, e ela explica, por causa dos meus pecados, para trazer paz para com Deus, ela explica. E se Deus agir, quem ouviu aquilo se converte. Se Deus agir no que fala bonito, a pessoa se converte. Se Deus não agir, pode falar bonito. Mas para acontecer, ela ficar convencida de que o que ele está falando é certo. Só entra aqui até os ouvidos, fica no cérebro, mas não desce o coração. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, a necessidade de orar, de interceder, de sempre pedir para que o Espírito Santo nos direcione. Eu já disse isso aqui várias vezes para muitos de vocês. Você vai para o seu trabalho, você não vai pregar o evangelho lá na hora que você está trabalhando. Vai existir momentos que, se você tiver sabedoria, Deus está te mostrando na hora de falar, e às vezes não precisa nem falar muito. Só que muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente perdeu essa percepção. Estou indo para o final, irmãos. Verdade central, meus irmãos. Sem o Espírito, há atividade ou ativismo, mas não há missão. O que nós aprendemos aqui foi isso aqui, ó, de forma bem sintetizada aqui, ó. Mateus, Jesus mostra a sua autoridade. Em Marcos, Jesus mostra a prioridade da mensagem, o conteúdo da mensagem. Em Lucas, Jesus mostra a dependência do poder do Espírito Santo. Então, autoridade, mensagem e poder não competem, mas se unem em um único chamado. E aí, partindo para o final, vem esse desafio aqui, ó, bem prático para você que está aqui nessa noite. Qual foi a última vez que você fez um discípulo? Quem você está discipulando? Quando foi a última vez que você compartilhou o evangelho? Quando foi? Aqui eu acredito que eu compartilho o evangelho. Quando foi? E a pergunta que não quer calar. Sua vida depende do Espírito ou da sua capacidade? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você esperar capacitação na sua percepção, você vai continuar do jeito que você está. Mas na hora que você entender que você já tem a capacitação, porque quando Cristo te chamou e te salvou, você já passou a ser um missionário. Fazendo analogia aqui, ninguém diz para o peixe, nade.
Bora, meu filho, nade. É da natureza dele nadar. É da natureza de todo aquele que Cristo salvou a missão. Falar, discipular. Então, dito isso, meus irmãos, concluo. A igreja não é um lugar que envia. Ela é um povo enviado. Viu? Você não precisa começar aí. Se você está em Cristo, você já foi enviado. A questão não é se você está em missão. A questão é se você está obedecendo a missão. Porque ela está em você. Está em você e não tem como. Uma igreja que não evangeliza se torna religiosa. Aí é um grande passo para ela só simplesmente estar entretendo. Está sendo uma bênção momentânea para aquela pessoa, mas está preparando ela confortavelmente para ela ouvir um grande dia, seja por morte, ressurreição, ou seja pela volta de Cristo. Apartai-vos de mim. E aí não tem consolo, não tem bombom, não tem abraço que dê jeito. Sem o Espírito, podemos ter igreja, mas não teremos missão. E aí está cheio de igreja aí, mas que não é a igreja que o Senhor chamou. Ficar de pé, irmãos. A igreja não precisa de mais programação, precisa de mais missão. A igreja não precisa de mais programação. E a resposta nossa deveria ser a de Isaías: Senhor, eis-me aqui. Essa resposta não nasce do entusiasmo humano, mas de submissão à autoridade de Cristo. Eu fui de uma igreja que eles falavam de missões, mas simplesmente na motivação, não no poder do Espírito Santo. Só falava as coisas maravilhosas. Mas aqui todo mundo sabe que a vida é dura. A vida não é fácil. Tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de profundas tristezas e angústias. Por que a nossa caminhada na missão seria diferente? Mas a diferença é que as outras, elas vão terminar. Essa não. Essa foi dada por um Deus eterno, que não tem começo nem fim. Então, por isso, meus irmãos, a palavra tem que ser com temor e reverência. Senhor, eis-me aqui. Não é eis-me aqui, pode contar comigo, eu estou agora, eu estou junto. Não, é eis-me aqui, Senhor. Eu sou um pecador. Eu preciso do teu poder sobre mim, para me lembrar quem eu era e quem eu sou. Para me lembrar para onde eu ia e agora para onde eu vou. É isso, irmãos. O encorajamento é esse. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por todos os irmãos que aqui vieram. Sei com a vida do nosso irmão Alisson nas tuas mãos. Que tu possa suprir as necessidades agora, a qual ele precisa, Senhor. E certamente vai acontecer como tu queres. Te agradeço por essa oportunidade de falar de algo tão maravilhoso, que é a missão da igreja. Aqui, acolá, agora e sempre. Ser com cada um que aqui está. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você que quiser ofertar ao irmão, a gente vai disponibilizar no grupo da igreja. Se você não é da igreja e quer ajudar, peça o irmão que lhe convidou, o Pix do irmão para você dar a oferta para ele, tá bom? E compareça aqui no sábado, a partir das... A partir de que hora, sábado? Bazar, a partir de que hora? 8 da manhã? 8 da manhã e vai ter uma feijoada para vender aqui para ajudar. Então, não almoce em casa. Venha comprar almoço aqui, leve para alguém, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.